3 clássicos estaduais e um nacional. Quero começar sobre os clássicos estaduais. Nesse sábado tem Fluminense e Vasco, vou de empate. Também no sábado Atlético e Cruzeiro, vou de vitória do Galo. Quero falar ainda sobre o confronto entre Vitória e Bahia, para mim dá empate. E tem um jogo entre paulistas e cariocas dos mais importantes. Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Allianz, para mim dá empate. Para você participar na aposta real é simples, vou deixar o link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código SENICOLA, tudo junto e maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias? Não, bora direto de notícia. Quero falar primeiro sobre Daverson, que viveu uma sexta-feira super agitada. A primeira informação foi de que ele foi afastado do Cuiabá por conta de pequenos atos de indisciplina. Logo depois surgiu a notícia da proposta do Santos para contratá-lo. Peixe busca um centroavante e viu no Daverson a possibilidade de ter alguém para resolver seus problemas do ataque. Cuiabá até se interessou, abriu conversas com o Santos, e enquanto os times tentavam chegar a um acordo, o empresário do Daverson disse que ele não se mudaria para o Santos. Tudo porque o Daverson tem um acordo verbal para deixar o Cuiabá em 2025. Ele vai assinar um pré-contrato a partir de julho para se mudar de graça para esse outro clube. O vínculo dele com o Cuiabá se encerra no dia 31 de dezembro desse ano. Conversei com o Cristiano Dresch, o presidente do Cuiabá, para descobrir qual é esse clube, e o Cristiano me contou que o representante do Daverson não fez qualquer menção a esse time com quem o Daverson já tem contrato. Só para completar, importante contar que os números do Daverson na atual temporada são interessantes. 17 jogos, 8 gols e mais 7 assistências. O Daverson caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentário e avalie. Importante contar que a janela de inscrições já se encerrou. Ele só pode se mudar para outro clube a partir de 10 de julho. Bora falar agora sobre Luan, cara que já foi eleito em 2017 o Rei da América, vestindo a camisa do Grêmio. Dessa sexta-feira, mais um capítulo triste da carreira do jogador. O Luan foi dispensado pelo Vitória, embora o anúncio tenha sido de uma rescisão amigável do contrato. O Vitória se cansou do Luan, procurou o jogador e chegou a um acordo para rompimento do contrato de forma antecipada. O vínculo só se encerrava em dezembro. O Luan deixa o Vitória menos de 100 dias depois de ser apresentado, com só 6 partidas disputadas, 188 minutos em campo, um único jogo como titular. A passagem foi discreta em campo e barulhenta fora do campo, com muitas confusões, entre elas notificações de vizinhos dele por conta de reclamações em relação a barulho, festas, noitadas, baladas, enfim. É o mesmo cara que se perdeu no Grêmio, que não conseguiu fazer sucesso no Corinthians e que também foi mal durante o período em que esteve emprestado ao Santos. Resta saber se mais algum clube brasileiro vai dar oportunidade para o Luan. Eu acho que com 31 anos de idade e todos esses episódios, o Luan não merece mais oportunidades. O cara tá deixando bem claro que não tem mais a intenção de jogar, que só quer ganhar o dinheiro e curtir outras coisas. Eu, na condição de dirigente, não o contrataria em hipótese alguma. Ou você pensa diferente? O Luan merece mais uma chance? Em que time do futebol brasileiro ele ainda caberia? Use o espaço para comentários e participe dessa discussão. Combinado? Bora falar agora sobre Gabriel, ex-volante do Corinthians, pertence ao Internacional e é mais novo reforço do Atlético Paranaense. Cheguei a contar para vocês durante essa semana que o Botafogo, o Atlético Paranaense e um clube paulista conversavam com os representantes do atleta. Aquele que mais se interessou e foi além, apresentando uma proposta oficial ao Internacional, foi o Atlético, Furacão, que fechou nessa sexta-feira a contratação do jogador por empréstimo. Gabriel, que tem 31 anos de idade, fica até o fim do ano, volta ao Internacional em 2025. Ele tem contrato com o Colorado até 31 de dezembro de 25. O Inter ainda tentou a rescisão do contrato, o Gabriel não se interessou pelo rompimento, então ele fica por empréstimo no Furacão e depois retorna ao Internacional. A responsabilidade do Colorado é de utilizá-lo ou de encontrar um outro clube para ele para 2025. Importante contar que o Atlético Paranaense acabou se dando bem nessa parada. Ele conseguiu vender o Hugo Moura pro Vasco, operação de 2 milhões de euros, e contratou o Gabriel sem custos. O Hugo Moura, que não fazia parte dos planos do Cuca, e vai ter condição de estrear já pelo Vasco contra o Fluminense no clássico desse sábado. Já o Gabriel, que vinha treinando à parte há alguns dias, deve se colocar à disposição do Furacão nos próximos dias para ocupar esse espaço deixado pelo Hugo Moura. Você gosta do Gabriel ou prefere o Hugo Moura? Acho que o Atlético Paranaense fez bom negócio. Ou você discorda de mim?
Bora falar agora sobre o Botafogo, que fechou nessa sexta-feira, no último dia da janela de inscrições, nessa janela doméstica, a chegada do lateral esquerdo Cuiabano. Jogador de 21 anos de idade, formado na base do Grêmio, não vinha sendo muito aproveitado no tricolor. Achei cara a operação. O jogador tinha contrato só até dezembro, ou seja, a partir de julho já poderia assinar um pré-contrato. Ainda assim, o Botafogo está bancando 8 milhões de reais que serão pagos de forma parcelada, 100% dos direitos econômicos. Será que vale a pena gastar 8 milhões de reais por um jogador que é só uma promessa e cujo vínculo está perto do fim? Essa é a grande questão que eu quero deixar para você. De qualquer forma, o Cuiabano se torna a terceira opção do Botafogo para a lateral esquerda. O Marçal, que vinha sendo titular desde o ano passado, se lesionou de novo. O Hugo é quem vem jogando com mais frequência, agora o Cuiabano chega como mais uma alternativa, atleta de 21 anos de idade, mais um investimento pesado feito pelo John Textor, que está em território brasileiro tentando resolver aquelas denúncias que fez em relação ao escândalo de manipulação de resultados. Cuiabano, desde que foi promovido ao time principal do Grêmio, disputou 18 partidas, são 2 gols e 1 assistência. Preciso te atualizar agora sobre a treta pública entre Leila Pereira e Rodolfo Landim. Incrível como a Leila gosta de uma confusão, né? Lavagem de roupa suja em público é com ela mesma. Tudo começou quando o presidente Rodolfo Landim foi filmado pelo paparazzo falando sobre uma série de temas, entre eles o calendário apertado do Flamengo, com direito a jogo em casa, jogo fora e depois Libertadores da América, confronto contra o Bolívar na altitude. E aí o Landim usou o Palmeiras como exemplo da dificuldade dessa maratona. Ele fala o seguinte, abre aspas, com a gente, Flamengo, o Palmeiras vai querer jogar lá no gramado sintético, né? A gente sabe que tem uma desvantagem, fecha aspas. O presidente Landim estava lembrando que contra o Internacional no meio da semana o Palmeiras jogou na Arena Barueri. Nesse final de semana, mesmo com parte do estádio bloqueado por conta de um show do Soweto, o Palmeiras fez questão de mandar a partida no gramado sintético do Allianz Parque diante do rubro-negro. Pois bem, Leila Pereira recebeu essa declaração e resolveu responder. E ela deu uma cutucada forte. A frase é a seguinte: a declaração do Landim me causou bastante estranheza. Que eu me lembre, ganhamos a Libertadores de 21 e a Supercopa de 23 contra o Flamengo em campo de grama natural, não é? E ela completa: se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições, fecha aspas. E você, o que achou dessa confusão? Quem tá com a razão? A Leila gosta de uma roupa suja, de uma treta, mas tô para te dizer que, na minha opinião, ela mandou bem demais nessa. Você pensa diferente? Hora de falar sobre o Corinthians, preciso te atualizar sobre uma especulação que cresceu muito ao longo da sexta-feira. Informação de que Rubens Gomes, o Rubão, diretor de futebol da era Augusto Melo, teria sido demitido. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Rubão disse que ninguém o procurou. É bem verdade que pelo fato de estar com dengue, o Rubão não tem participado do dia a dia do clube. E não sei se o demitiriam por telefone. Mas, apesar do racha declarado com o presidente Augusto Melo e de uma discussão pública feia entre ele e o Romeu Tuma Júnior, o presidente do Conselho Deliberativo, a demissão não se tornou oficial nem pública. Antes de gravar esse vídeo, ainda consultei uma pessoa que conhece muito sobre política no Corinthians e a pessoa afirmou: Nicola, por mais que Rubão e Augusto estejam em lados diferentes, o Augusto não pode demitir o Rubão, porque o Rubão sabe de tudo a respeito do Augusto. Ele está há 6 anos com o Augusto, sabe todos os prós, os contras, os defeitos, os problemas, enfim, não dá para o Augusto deixar alguém com tanto conhecimento ser demitido, enfim, essa situação é só mais uma das confusões do Corinthians. Em meio à treta pública do Rubão com o Romeu Tuma Júnior, com direito a trocas de notas, ofensas, eles estão se xingando através de notas oficiais, até a Gaviões da Fiel resolveu se intrometer e soltou um manifesto dizendo o seguinte, abre aspas, o Gaviões lamenta profundamente a discussão por meio da imprensa. Essa exposição negativa do Corinthians é inadmissível e acontece ao mesmo tempo em que o retrospecto do departamento de futebol mostra um desempenho abaixo do esperado para a grandeza do clube. A Gaviões fecha esse comunicado com a seguinte mensagem, abre aspas, deixamos aqui publicamente o nosso pedido ao presidente do clube, o Augusto Melo, para solicitar à comissão de ética a apuração de tais condutas para que didaticamente demonstre a todos que exposições negativas não serão toleradas, fecha aspas. Especulação é que a comissão de ética que está sendo formada no Corinthians para avaliar esse caso vai ter o Fran Papaiordano como presidente. Fran que detesta o Rubão, o clima anda dos piores no Parque São Jorge.
Bora fechar o vídeo para falar sobre o salário de Luiz Zubeldia, que ainda não foi anunciado de forma oficial pelo São Paulo, mas já tem um acordo desde a madrugada de quinta para sexta. Faltam pequenos detalhes burocráticos. Zubeldia é esperado nesse sábado em São Paulo para assinar o contrato e iniciar o trabalho. É bem verdade que ele não dirige o time no domingo contra o Atlético Goianiense. A ideia do São Paulo é que ele viaje com a delegação, assista ao jogo e comece a trabalhar na segunda-feira, de olho no confronto da próxima semana, meio de semana, contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, em partida da Libertadores da América. Queria contar para vocês sobre o salário de Luiz Zubeldia no tricolor. Antes de gravar o vídeo, uma pessoa do São Paulo me contou que ele chega para ganhar o mesmo patamar financeiro de Hernan Crespo, ou seja, chega para ganhar algo na casa de R$1 milhão por mês. Bora contextualizar o que representa esse salário na comparação com os últimos treinadores do São Paulo. Carpini, demitido no início dessa semana, tinha direito a R$500 mil mensais, 400 mil em carteira, 100 mil em direitos de imagem. Seu antecessor, Dorival Júnior, ganhava R$1.200.000 por mês. Dorival foi o técnico mais bem pago que já passou pelo São Paulo em todos os tempos. E ele chegou com esse salário alto porque vinha de um trabalho muito vencedor no Flamengo e era pretendido também pelo Corinthians. Antes do Dorival Júnior, o técnico era o Rogério Ceni, que ganhava 800 mil por mês. Antes do Rogério Ceni, o Hernan Crespo, que veio da Argentina para ganhar R$1 milhão mensais. Ou seja, o tricolor volta a pagar R$1 milhão, assim como já havia feito com o último treinador argentino que havia sido contratado. Importante falar que para fechar com o São Paulo, o Zubeldia recusou nos últimos dias uma proposta do San Lorenzo da Argentina e sondagens da Arábia Saudita. A verdade é que o Zubeldia se frustrou, se decepcionou. Imaginou que errou ao recusar o São Paulo no início do ano. Nem dá para dizer que ele recusou o São Paulo, mas ele esnobou o tricolor quando o São Paulo lhe convidou para participar de uma videoconferência. Isso ficou batendo na cabeça dele. Puxa, eu tinha que ter ido para o São Paulo, tinha que ter ido para o São Paulo. Quando apareceu esse novo convite, o Zubeldia mudou radicalmente seu comportamento, fez a videoconferência, deixou uma boa impressão e acabou se acertando com o tricolor numa negociação das mais simples. Já contei para vocês que ele foi contratado pelo São Paulo depois de 6 outros técnicos estrangeiros terem dito não ao São Paulo. Você acha que o Zubeldia vai dar certo? Não acha? O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que pintar mais notícia. Abraço, tchau!